Eike, hoje quero te levar numa viagem, mas uma viagem no tempo. Fecha os olhos e imagina que é o verão de 1946 ou 47. Estás numa cidade europeia, acordas, cheio de ressaca, num quarto de hotel, todo desorganizado. Tens beatas de cigarro para um lado, garrafas de whisky vazias para outro, calcinhas, cuecas, nem sabes dizer se tens pessoas ali do teu lado na cama. Afinal de contas, tu és um grande piloto. Acendes o teu cigarro e pensas cá para ti. Hoje é dia de mais uma corrida. Tomas o teu tempo a vestir-te, pões o teu uniforme da equipe, que na verdade é só uma camisa, calças e sapatos, pões os teus óculos de corrida para proteger os teus olhos e tens o teu capacete aberto na tua mão. Decides descer pelo lobby do hotel, chegas lá embaixo e vês uma multidão de paparazzis e pessoas, fãs a gritarem o teu nome. Como é que há de ser a corrida hoje? Tu olhas para eles e dizes, confiante com o teu cigarro, como de sempre, vou ganhar. Pouco tempo depois, estás na linha de largada, mas atenção, a linha de largada ainda não é de carros. Naquela altura, vocês tinham que correr para entrar no carro, para começar a corrida. Olhas para o teu lado direito, teu lado esquerdo, vejo algumas pessoas um pouco mais sérias ali a fazerem exercícios de aquecimento, mas tu não estás preocupado. Acabas mais um cigarro e esperas ouvir a largada. 3, 2, 1, anunciam. Tu nem te preocupas em correr, porque sabes que a corrida não é ganha ali, é na estrada. Bum! Há um disparo, vês todos os pilotos a correrem, entram nos seus carros, tu vais ao teu e tens ali o teu mecânico a girar para dar start ao carro. Manivela, bum! Finalmente começa o carro e começa mais uma corrida. Sabes o que vamos falar hoje? Tenho uma ideia, vamos falar de Fórmula 1. É isso, história de Fórmula 1. Exatamente. Roda a vinheta. Antes de mais, Eike, obrigado. Acho que fiz um bom trabalho, te convenci a falar-me de história. Mais ou menos, porque disseste-me que íamos falar de ciência e não só, Amos, convencer-me a falar de história enquanto estás-me a embriagar, não é exatamente um... Desculpa lá, assinaste o contrato. It's done. Tá bem, para cair nessa, pessoal, vamos ter história e se vocês quiserem, vamos ter muito mais sobre Fórmula 1, deixem aqui embaixo. Mas, Eike, antes de mais, o que é isso de Fórmula 1? Okay. Fórmula 1 basicamente é o pico, é o ápice do desporto motorizado, o que diz respeito a carros, ok? Basicamente são carros, são monolugares que têm ali um monte de potência, passaram por vários motores, sempre foi onde todas as peças, todos os componentes, motores, tudo foi aperfeiçoado até o limite. É o nível mais alto de competição em desporto motorizado, ok? Isso. Tem ali um mundo também de aerodinâmica, suspensão, pneus, tudo no mundo da Fórmula 1 é bastante específico e avançado até ao extremo. Exato. Mas, Amos, o que é isso de Fórmula? Para começar pelo nome Fórmula, importa dizer que Fórmula refere realmente a uma fórmula que todos os carros que competem devem aderir. Ou seja, quando falas dessa tecnologia toda, de motores, suspensão, pneus, aerodinâmica, tudo tem que seguir aquilo que são aquelas que são as regras definidas pela basicamente é regulamentos. Então daí vem o nome Fórmula. Então é Fórmula 1 por ser também o pico. O pico, exatamente. Para quem não sabe, tens outras fórmulas, tens Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, a Fórmula Indy e por outras por aí vai. Agora, tu vais querer história, né? Tens que me perguntar. Tá bom, mas como é que isso começou? Vai lá. Então, conforme nós iniciamos naquela história logo no princípio, naquela altura, 1946, 7, depois da Guerra Mundial, voltou-se a dar atenção ao desporto motorizado. Já existia antes várias competições de diversos tipos e todas elas tinham, entre aspas, as suas regras diferentes. Mas Fórmula 1, como tal, foi oficialmente instituída a partir de 1950. Ainda há uma disputa de se aquela foi a verdadeira primeira corrida que aconteceu,
Há pessoas que dizem que não aconteceu 3 épocas antes, mas com o nome de Fórmula, com um conjunto de regras que faz a Fórmula 1 atual hoje, foi em 1950, ok? Antes disso, em 1920, 30, tínhamos outras competições, ok? Tínhamos uma que era European Championship. Ok. Ali cada um corria aquilo que trazia. Se é um carro com motor de 10, 15 litros, 12 cilindros, 16, não interessa, vamos correr. Acredito que aquilo ali devia ser super divertido. Imagino. E depois tínhamos outra que era o Grande Prémio, também uma corrida europeia, o Grande Prémio Motor Racing, em que não havia também um conjunto de regras, mas todos concordavam também que seriam carros monolugares. Ok. E a grande diferença que tinha do outro campeonato europeu era que lá as corridas eram um pouco mais longas, geralmente eram de vila para vila. Ok. E isto começou, dizem alguns relatos, em 1894, como a data mais antiga, e na França, só para tu veres, franceses, além de baguetes e cigarros, também gostam de velocidade, corrida. Yeah. Sim, por acaso a Renault esteve bastante popular na Fórmula 1 durante muitos anos. Yeah. Até agora que só ardem carros. Não sei se nós também vamos gostar, né? Mas Não, pronto. Mas pronto. O que aconteceu foi que, pós-Guerra Mundial, decidiu-se abraçar a Fórmula 1 como tal. Criou-se um corpo internacional que, na verdade, tinha membros que faziam parte dos membros diretivos de um tipo de competição e do outro tipo de competição, e formou-se a Fórmula 1 como conhecemos hoje. É um board, como deve ser, de pessoas com conhecimento em várias, várias competições de desporto motorizado. Exatamente. No entanto, só para tu veres, naquela corrida inaugural, tu tinhas fabricantes pequenos franceses de carros e os mais populares eram os italianos. Okay. Tinhas a Maserati lá a competir, tinhas a Ferrari já, e o que proporcionava um ambiente não muito diversificado, pelo menos do ponto de vista de máquinas. Exatamente. Mas olha, nesta altura ainda era tudo muito arcaico. Uma coisa que vais gostar de saber era que naqueles primeiros veículos pós-Guerra Mundial, os volumes até diminuíram um bocadinho e começaram a usar muito a sobrealimentação. Sabem que é bom, né? Eles sabem que é bom, sabem que funciona, né? Exatamente. Mas sabes porquê que a Fórmula 1 em algum momento começou a ir para os sobrealimentados, apesar de ser porque o turbo são maninho nice, né? Eu achei que era só isso, né? Mas... Não é só isso, é que o que acontece é que depois do início das fórmulas e etc., as crises económicas começaram a vir depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o dinheiro e o combustível que estava ali sempre muito acessível para todo mundo deixou de estar. Exatamente. Então, a Fórmula 1, por ser o pico de desporto motorizado, teve que se adaptar a essa mudança social e económica que estava a acontecer. Então, os motores turbo tendem a ser mais eficientes, tendem a gerar a mesma ou mais potência até, com muito menos gasto de combustível. Então, superchargers exatamente. Aí foi quando a Fórmula 1 começou a ir a caminhar para a eficiência dos motores, que é algo que a gente vê até hoje. A Fórmula 1 está a tentar ser carbon free. Exatamente. Então, pronto, esse foi exatamente o início, por motivos diferentes. Naquela altura não era muito sobre o ambiente, era mais sobre economia, mas foi aí onde a Fórmula 1 começou a passar por aí. Estudei um bocadinho de história. Tá a ver. Olha, outro fator também interessante que explica um bocadinho porque é que houve muito foco também nesse tipo de eficiência é porque na altura não havia aquele conceito de equipes como há hoje em dia, que é um conjunto de empresas que juntam-se a fazer acontecer. Naquela altura eram pessoas afluentes. Eu, se acordasse amanhã, decidisse comprar um carro, eu ia, montava como eu queria e competia. Tanto que é daí onde vem o termo gentleman racer, ok? Então, são aquelas pessoas que só acordam um sábado e dizem, pá, eu agora sou piloto. Exatamente, tenho dinheiro, vou comprar carro, sou piloto. Não tenho medo de morrer, gosto de velocidade. Agora, por falar em não ter medo de morrer, como é que era a segurança naquela altura? Zero segurança. Aquilo eram carros, para terem ideia, descapotáveis, a maior parte deles, aquele capacete aberto, óculos, não tem roll cage, não tem ABS. Não tem nada, we die like real men. Umas rodas fininhas, gigantes, pronto, os carros eram bastante diferentes do que a gente conhece hoje. Vamos colocar aqui na tela, vocês verem mais ou menos como eram os carros de Fórmula 1 do início, Então era zero segurança, o que é bastante diferente do que a gente tem hoje com a Fórmula 1. Pronto, a gente vai falar
Vamos convencer para falar mais à frente. No outro vídeo, se vocês quiserem, sobre segurança de Fórmula 1 e como é que ela evoluiu, mas basicamente ela evoluiu bastante até hoje, sendo considerada um dos desportos mais seguros. Seguro, exatamente. É que a história de Fórmula 1 e perdas de vidas sempre tiveram, assim, uma relação muito próxima, o que não é bom. Infelizmente, mas pronto, hoje em dia conseguiu-se mudar. Sempre, isso. a cada erro identificado da Fórmula 1 sempre Exato. evoluiu muito e muito em termos de segurança. Agora, outra coisa interessante é que por ser ao fim de uma guerra mundial, ainda havia um grande senso de patriotismo, nacionalidade pelas pessoas. Então, de início, o favoritismo de equipes ou fanatismo era com base no país de origem. Tanto que os carros e os pilotos eram identificados pelas cores que associavam ao país. Por exemplo, a Grã-Bretanha na altura usava verde, tanto que até hoje tens o British Racing Green. Tu tinhas a Alemanha que usava branco na altura. E depois tinhas as cores da Polónia e de alguns outros países também tinham pilotos que faziam lá par. Sem falar de Itália, França. Classic. Exatamente. Okay. Então, passando agora aos tempos modernos, houve muitas evoluções, tanto tecnológicas também geopolíticas, certo? Exatamente, houve bastantes evoluções em tudo na Fórmula 1. Okay? A Fórmula 1 é um desporto que evolui a cada ano que passa, vocês terem ideia. Os regulamentos técnicos, os regulamentos de segurança, todo o regulamento esportivo é revisto a todo momento. Neste momento existe a FIA, exatamente. Que é, para vocês que gostam de futebol, é a FIFA dos carros, basicamente. Porque a FIA é a entidade que regula o desporto motorizado a nível mundial. Okay? Então a FIA tem uma equipa gigante que consegue dar conta de todos esses regulamentos e, acreditem ou não, mesmo com toda essa evolução, ainda há equipas a explorarem grey areas. Exatamente. Ainda há equipas que estão a identificar ali que aqui não se escreveram bem, aqui deixa lá aproveitar. Ainda é feito. Tanto até que isso também sempre fez parte da história da Fórmula 1, mas há muita tecnologia que já foi banida da Fórmula 1 depois de serem descobertos, mas não estavam nos regulamentos, mas no ano seguinte já havia lá implementava para trocar. Acho que isso é uma coisa boa de se falar, vamos assim só tentar resumir em termos de épocas, né? Disse que a época pós-guerra mundial foi a época de solidificação, decidiu-se se gostava daquele desporto, a competição era nacionalista. Vamos lá chamar pessoas. Exatamente, e o que tu tinhas lá era uma competição entre as grandes marcas em ter os veículos mais rápidos. Infelizmente a Maserati foi perdendo, a Alfa Romeo ganhou um bocadinho, perdeu também, depois veio a Mercedes, Bugatti, teve muito sucesso. Então há uma história de todas as grandes marcas automotivas hoje que fazem carros desportivos, supercarros. Tem uma história que provém da Fórmula 1. Chegamos às décadas de 60 e 70, dizem que é quando começou a década de showbiz, em que as grandes marcas comerciais começaram a entrar a financiar o desporto, os pilotos. Então tu já não tinhas aquele conceito de gentleman racer, que usavam dinheiro dos seus próprios fundos a entrar lá, e é onde acho que começamos a ter a estrutura quase que moderna de como as equipes são feitas. Com equipas bem montadas, exatamente. Aquilo funciona exatamente como uma empresa, ali há um mundo de pessoas lá dentro. E tanto que isso também levou-nos ao que a gente tem nos dias de hoje, que é um limite de budget. Exatamente. Tanto dinheiro que foi investido em Fórmula 1, que chegou um momento em que a FIA teve que regular quanto dinheiro uma equipa pode gastar. E mesmo assim há equipas que não seguem o limite, mas é interessante ver... como conseguirem fazer. Mas é interessante ver porque acabou sendo mesmo um jogo de qual a equipe consegue maior patrocínio. Exatamente. Então, daí passamos a década de 80, que é a década que mais gosta, é tipo eletrónica, entrou nos carros, na competição, e foi, acho que quando houve a ressurgência de sobrealimentação, né? Exatamente. E é onde acho que nós vimos aqueles avanços todos, desde a aeroativa, suspensão, muita inovação. O pessoal da FIA teve muito trabalho naquela altura para banir coisas. Exatamente. Havia muito. A Fórmula 1 sempre foi e até hoje é um grupo de pessoas bastante inovadoras. Muita gente pode olhar, tipo, estas equipas fazem batota, ok? Não é exatamente assim. Existe um regulamento pelos quais as equipas devem seguir. Isso. Não estando lá especificado, é válido, ok? É visto como batota pelas outras equipas, muitas vezes porque não pensaram na mesma coisa ou porque viram a vantagem competitiva bastante grande nos seus adversários. Exatamente. Okay? E sempre há aquele, pronto, ali há muita coisa que pode acontecer por trás para se banir ou não certas inovações. Okay? Mas foi uma altura extremamente importante e muito, muito interessante da Fórmula 1 quando começou a inovar em termos de eletrónica,
hidráulica, traction control e tudo essas Isso. coisas. Yeah. E de 90 até os tempos modernos é o que a gente vê da perseguição, é da leveza, através do composto de carbono e da eficiência, conforme tinha dito o Wake, é a evolução dos próprios motores em si e o regulamento que os rege, né? Também quais tipos de combustível que eles utilizam, Exatamente. estão cada vez mais a utilizar baterias e Isso. os motores de Fórmula 1 Yeah. recentes têm acoplado um motor elétrico ou mais motores elétricos. Exatamente. Então há todo esse conjunto de avanços tecnológicos, ok? A gente tem saudades dos V10, we know, tinha o melhor Aquele som do Honda. de Fórmula 1 de sempre. 10 mil rotações V10. Ah, Ai. Awesome, ok? Aquele Yeah. era o melhor som de Fórmula 1 de todos os Yeah. tempos. Isso não há, acho que não há dúvidas, né? Agora, outra coisa interessante que nunca ficou do lado de Fórmula 1 são as rivalidades. É engraçado que cada década tem os seus grandes competidores. A falar da época pós-Segunda Guerra Mundial, estamos a falar dos 50, 60, nós tínhamos o Di Fangio, que era um italiano excepcional na condução, que competia com Stirling Moss, que era um britânico, que infelizmente é tido como o maior piloto que nunca, o maior piloto vencedor que nunca foi. Ok. Porque apesar de Às ser vezes- muito bom, consistente, Nunca mas ele- ganhou. nunca ganhou. E depois, entrando na década de 70, também tivemos uma outra grande rivalidade, que era do Niki Lauda e do James Hunt. Acho que todos vimos aquilo. Há um filme muito interessante Exatamente. sobre isso. E é engraçado que, sobre a relação deles, os dois, dizem que por acaso até foram amigos quando começaram a carreira, só que ao longo do tempo... A rivalidade lhes separou. Separou, exatamente. Entrando já para os anos 80, nós já temos Alain Prost e depois temos o Nelson Piquet, que é um brasileiro. Então também tiveram uma grande rivalidade, e sendo que entrava-se na era de showbiz, isso ficou muito mais amplificado porque vendia bilhetes. Ok. Brasileiros queriam ir ver Fórmula 1, queriam ir ver Nelson Piquet e o resto do mundo só queria ver eles a competirem com Alain Prost. E depois, entramos para a década de 80, estava a ver aqui, acho que passagem de tocha, né? De Exatamente. geração. Foi Yeah. foi arrancar a tocha, basicamente. Foi mais isso. Ninguém passa a tocha na Fórmula 1. É isso mesmo. Yeah. Então, nós vimos o fim da rivalidade de Alain Prost com Ayrton Senna, mas também vimos o Schumacher a entrar para roubar os lugares. Exatamente. Que infelizmente não conseguimos ver essa batalha até o fim, Yeah. devido ao acidente que aconteceu com Ayrton Senna. Yeah. Importa dizer que também foi um acidente que mudou muito O conceito da Fórmula 1 e as as regras regras, sobre a yeah, segurança. Foi novamente. quando se implementou os protetores pescoço. de pescoço Yeah. na Fórmula 1. Foi Exatamente. depois desse Yeah. acidente. E de lá para cá, eu acho que nós todos sabemos um pouco das rivalidades que temos, né? É, exatamente, aqui é melhor entrar em detalhes. Temos aqui o Hamilton com Yeah. o Nico Rosberg, tivemos Yeah. já com o Vettel. Exatamente. Agora tivemos aqui recentemente o Max Verstappen, yeah. Lewis Hamilton, mais Yeah. uma vez. Eu acho que vale. O que é que achas de fazermos uma série só em que falamos dessa rivalidade? Eu Dessas acho que rivalidades sim, modernas? só que acho que temos que começar a andar com seguranças depois desse Que é para- período, porque Yeah. aqui vamos ter bastante. Eu sou um cara lutador. Lembro de ter batido algumas pessoas, perderam o sentido, foram pedir, como é que chama? Foram pôr a queixa no posto policial. Vamos levantar sabe, os Red ânimos Bull dos fãs. com a Mercedes, ok? Mas para quem acompanha a Exatamente. Fórmula 1 sabe Yeah. do que eu estou a falar, essa é a maior rivalidade do momento, ok? Yeah. Infelizmente este ano foi bastante fraco para a Mercedes, É? mas temos aí 2023 a vir. A vir, ok. Agora, em suma, acho que é isso das rivalidades. Mas, entrando já naquilo que é ciência, porque também não posso deixar assim. Ok. Como é que Então, são isso dos carros de Fórmula 1? Ok. Vamos fazer um vídeo de ciência mais detalhado, mas os carros de Fórmula 1 basicamente são monolugares, ok? Tem só um lugar para um piloto, não há copiloto em Fórmula 1, ok? Basicamente. São carros que têm uma tendência sempre, cada vez mais, a serem extremamente leves, ok? Lembrando que a Fórmula 1 tem o objetivo de ser seguro e rápido e Exatamente. eficiente, ok? Yeah. Então, para isso, nós temos uma evolução bastante grande em termos de motores e carros em si, ok? Mas, de modo geral, todos eles sempre foram monolugares, sempre tiveram bastante interesse em reduzir peso daqueles Isso, motores, yeah. ok? E daqueles carros por completo, né? Que é para conseguirmos ser mais rápidos, fazer curvas mais rápidas. Estamos a falar de carros pré-Primeira Guerra Mundial que tinham motores de 10 a 15 litros, de Esses aí, 16 cilindros. esses aí não estavam ainda preocupados com peso, até porque não havia tanta competição, ok? Yeah. Ainda era sobre fazer potência. O meu carro tem que Isso. ser mais potente, o meu fabricante tem que ser mais potente, ok? Foi quando a gente começou com os motores eram extremamente grandes, 10, 15 litros. Quer dizer, aquilo ali V10, era um V12, motor com uma cadeira volante. Exatamente, o motorista quase que sentava em cima do motor, Yeah. tão grande aquilo era, Yeah. ok?
E os carros eram grandes, muito grandes, muito grandes, ok? Com o avanço do tempo, etc., foi-se percebendo que, ok, nós não vamos a conseguir fazer mais potência não é tudo, temos que começar a reduzir peso, temos que começar a trabalhar com aerodinâmica, temos que começar a trabalhar nos compostos de pneus, até os pneus de Fórmula 1 são bastante específicos, são feitos de uma forma bastante específica para aumentar a aderência daqueles pneus, ok? E normalmente os fabricantes de pneus, já foram alguns na Fórmula 1, eles sempre disponibilizam cerca de 3 pneus diferentes, com tipos diferentes de compostos, para serem mais macios ou mais duros, ok? Além disso, a Fórmula 1 evoluiu bastante em termos de segurança. Hoje em dia tens o Halo, tens esse tipo de coisas, mas os conceitos da Fórmula 1 sempre foram estes: ser um carro rápido e ágil. Para isso ele tinha que ser potente, ele tem que ser leve e, consequentemente, vai ter que ser seguro nos dias de hoje. Em termos de evolução, nós saímos daí da era dos motores grandes, continuamos ainda a assistir por um tempo. Pós-Guerra Mundial, como é que foi? Pós-Guerra Mundial, ainda continuamos a usar alguns V10 no início, mas foi quando se começou a utilizar motores sobrealimentados, ok? Começou a implementar motores supercharger, motores turbocharger, foi quando se começou a entrar muito para esse lado, onde a eficiência começou a ser um fator decisivo, e não só espaço, os carros começaram a ficar menores, para ficarem mais leves, mas eles tinham que ser mais rápidos, então eles tinham que fazer potência para isso, turbocharger, supercharger. Exatamente, então aí foi década de 80 já. Década de 80. E agora, como é que é? Carbono para leveza? Isso é um dos componentes que está a ser bastante utilizado, sempre foi bastante utilizado no mundo de Fórmula 1, o carbono, o titânio também, são ligas metálicas super leves e bastante utilizadas no mundo extremamente competitivo. E rígidos, ok? A fibra de carbono, além de ser extremamente leve, ela é extremamente resistente e maleável. Então, o que torna uma liga bastante útil ou até quase perfeita para usar no mundo competitivo, ok? Porque aí tens embates, ao mesmo tempo tens aquela flexibilidade e é por isso que tu vês aqueles acidentes em que primeiro dobra-se ali o splitter, depois é que desfaz. Exatamente, isso é a flexibilidade que a liga de carbono tem. Se fossem metais seria muito perigoso. Seria muito perigoso, o carro seria muito pesado e muito rígido, não tem flexibilidade nenhuma. E depois daí acho que começamos já na era híbrida, ok? É onde a gente já começou a ir cada vez mais para os turbos, menos cilindradas, os motores começaram a ficar cada vez menores, e começamos a utilizar auxiliares elétricos de baterias, coisas de género, motores. Isso é época moderna. Exatamente, então nós estamos hoje. Hoje em dia a Fórmula 1 utiliza motores 1.6, ok? Que fazem 1000 cavalos, ok? Com auxílio de motores elétricos. Agora, o pacote de aero, eu lembro-me que nos anos 90, quando a McLaren Williams veio com aquele sistema adaptativo em que ajustava aero nas curvas, deu porrada a muita gente. Exatamente. Os carros começaram a tornar-se tão rápidos, amores, tão rápidos, tão velozes, que potência já não era tudo. Começavas a ter bastante arrasto nos teus carros. O teu carro é tão rápido que o vento faz tanto atrito e começa a ser um arrasto, começa a travar o teu carro. Okay? E para isso começou-se a dar muita importância à parte aérea do carro. Os spoilers frontais, o próprio desenho do carro é bastante importante, o chão do carro é bastante importante, tudo isso. E o mais importante disso tudo, mais foi o que tu falaste, que é o DRS. Okay? O DRS é um mecanismo que abre e fecha a asa traseira. Spoiler! Drag Reduction System, exatamente, significa Drag Reduction System, que é exatamente para reduzir esse atrito. Imaginem o carro está a uma velocidade extrema, 300 km por hora, com a asa fechada, aquilo é uma barreira, o vento bate naquela asa. Então o DRS vem para reduzir isso, ela abre e faz com que o ar passe entre a asa, ok? E com isso também os regulamentos foram adaptados, o DRS tem um limite de utilização em termos de zona, tem bastante regras de utilização porque consegue dar-te uma diferença em termos de velocidade gigante. 10, às vezes mais quilómetros por hora em ponta. E é muito faz muita diferença. Então, o DRS é sacrificar o downforce que a aerodinâmica gera para aumentar velocidade, ok? Então, é muito útil em retas, principalmente. A maior parte das pistas não se utiliza DRS em curvas por motivos óbvios. Isso. Agora, uma coisa interessante que nós ainda não cobrimos, mas acho que no próximo episódio vamos ver, é que Moçambique já recebeu Fórmula 1. Exatamente. Sabiam disso? Moçambique já fez parte do Grande Prémio, assim como a África do Sul. Se quiserem saber sobre isso, deixem aqui embaixo e entrar no próximo vídeo. Acho que hoje é tudo, vamos ficar por aqui para não cansar o pessoal com a história. Okay? Então, guardo mais para a próxima. Muito obrigado. Deixem aqui embaixo o like, ativem o sininho, não esqueçam de partilhar e vemos no próximo vídeo. Diretor, tenho que lembrar do título do filme. Mas está a ver qual é aquele filme? Não faço ideia, bro. Estou perdido aí também. Eu estou que nem o Easy quando vê um pedal de Loda! Calma aí. O que achaste? Saiu. Ficou. Para um script que Ficou. foi aqui.